Irmãos, com alegria e satisfação, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Dizer que estou feliz porque estou entre irmãos, e o bom de ser crente é isso, que aonde você chega você tem um irmão, glória a Deus. E é irmão de sangue, porque nós somos irmão pelo sangue de Jesus. Então aonde você chega você tem uma família, né? Crente é uma bênção, porque a família é gigante. E eu quero glorificar ao Senhor por esta riquíssima oportunidade que Deus nos concede de, por mais uma vez, estar com os irmãos aqui da DEF, com meu amigo, pastor Robson, sua esposa, irmã Norma. Eu estive há 5 anos atrás e retornei 5 anos depois e percebi o quanto Deus tem feito prosperar o trabalho aqui na ADEF. É uma igreja pentecostal na Europa. E como houve um esfriamento espiritual na Europa, Deus agora trouxe o fogo através da ADEF para incendiar novamente este continente. E eu quero glorificar ao Senhor por esta oportunidade e adorar a Deus pela oportunidade de estar aqui essa noite, de conhecer o pastor Tiago, sua esposa, a irmã Bruna, suas filhas, seu filho, sua casa, e também a alegria de rever alguns irmãos, entre eles o nosso querido Agnelson. Agnelson, ele era meu cabeleireiro, né? Os irmãos já viu que meu cabelo não é qualquer um que corta, né? E aí o Agnelson, ele era já obreiro, mas ele era profissional de cortar cabelo. E eu ia lá cortar o cabelo com ele. Aí um dia eu chamei ele para ir em uma visita a uma congregação chamada Terra Maior, se não me foge a memória. Aí no caminho eu disse para ele: Agnelson, por que você não entra no aspecto de viver do Evangelho e trabalhar na obra de Deus? É uma oportunidade, o que é que você acha? E isso foi uma conversa, me parece que uma sexta-feira. E no sábado Deus moveu algo e no domingo ele começou a trabalhar diretamente na igreja. Eu digo: olha, você faz o seguinte, você fica cortando o cabelo e fazendo a obra de Deus. Lá na frente Deus dirige as coisas. E aí de repente Agnelson passa a se envolver mais na obra de Deus e passa a viver do Evangelho e passa a dirigir igrejas grandes e é ministro do Evangelho, e de repente Agnelson está na Europa dirigindo um trabalho em Portugal. Então Deus tem seus planos e eu fico muito feliz em ter sido um instrumento em um tempo na vida dele. Como eu disse essa semana em uma das igrejas que eu preguei, ninguém chega a lugar algum sozinho e Deus conta com homens para liberar ministérios. O ministério quem dá é Deus, mas Deus usa homens para liberar ministérios. Quem pensar que porque tem um dom e uma vocação vai sozinho, para no meio do caminho. Deus usa homens para liberar ministérios. E quando eu falo isso, eu gosto de já não deixar margem para quem não conhece a Bíblia murmurar. Bora para a Bíblia? Deus chamou Paulo no caminho de Damasco, revelou para ele as doutrinas básicas do cristianismo, lá no deserto. Mas na hora de liberar o ministério, Deus usou 2 homens. Primeiro homem, Deus vai na casa de Ananias e diz: vá lá orar, que eu já mostrei para ele que você está chegando. Por que Deus ele mesmo não abriu os olhos de Paulo e diz: começa? Porque Deus não quebra princípio. Deus é um Deus de princípio. E Deus trabalha com homens. Deus trabalha com o ser humano. Deus acredita no ser humano. Observe que quando o Senhor escreve a carta às igrejas da Ásia, não só tinha 7, mas o Senhor toma 7 igrejas para exatamente representar tempos na história da igreja. Observe que tinha igreja ali que estava com sérios problemas, mas o texto diz: ao anjo da igreja. E quem não entende, a própria Bíblia no Apocalipse diz: os anjos são os pastores. Porque na Bíblia pastor é tratado como anjo e como estrela.
Ali Deus está dizendo, o anjo é o pastor, e as 7 estrelas é os 7 anjos que são os 7 pastores da igreja. Deus usa Ananias para liberar o ministério de Saulo. E quem é que Deus usa para apresentar Saulo? Um homem chamado Barnabé. Pega Paulo, bota debaixo do braço, leva no colégio apostólico e diz, eu acredito nele, dê um voto de confiança, acredite em mim. E quando o colégio apostólico diz, vá para Antioquia começar o trabalho, Paulo vai na cidade de Tarso e diz, preciso de você. Barnabé vai na cidade de Tarso, busca Paulo e diz, acredito em você. E lá na frente Paulo fica maior do que Barnabé. Inclusive você tem que estar preparado para liberar ministérios que pode ser maior do que o seu. E não pode ficar com inveja do ministério dos outros. Porque tem gente que depois que o ministério dos outros cresce, ele fica com inveja. Eu costumo dizer lá no Brasil, eu estou dizendo não é aqui, lá no Brasil, eu costumo dizer que tem crente que até a metade do culto ele é crente, da metade em diante ele é muçulmano. Como assim? Quando ele não entende a coisa, ele fica Alá, Alá, Alá. Alá não, é Jesus que salvou, Jesus que encheu, Jesus que deu, Jesus que transformou. Aí tem que dizer, lá, tá todo metido não, é você que está com inveja do irmão, deixa o irmão adorar, deixa o irmão dar glória a Deus, deixa o irmão fazer a obra de Deus. Tem hora que a gente vai liberar ministérios que vai ficar muito maior do que o nosso. E a gente precisa entender isso. Então, eu fico muito feliz com o que Deus está fazendo. E o que Deus vai fazer é maior do que o que já fez. Dá para dar uma glória? O que Deus vai fazer é maior do que o que Deus já fez. Eu estou esses dias, como disse o pastor, de férias. E o pastor eu gostei de um pastor que ele disse assim, eu vou lhe dar o microfone e aí você decide. Aí um pastor dele disse assim, é uma estratégia boa, né, pastor? Glória a Deus. O pastor Robson é um homem muito inteligente e muito amável. E eu vim aqui passar férias, mas aí ele tem me dado a oportunidade de pregar todo dia. Esse é o 11º dia que eu estou aqui e essa é a 9ª mensagem que eu prego. Glória a Deus. Ele só não me botou para pregar 2 vezes em um dia, porque só tinha culto uma vez no dia, né? Mas isso é maravilhoso, porque eu estou podendo cooperar com a obra de Deus. E palavras ditas do altar, vindo do trono, não se perde no tempo. Palavras ditas no altar, vinda do trono, grave isso, vira decreto. Palavras do altar, vinda do trono, vira decreto. E a palavra que eu vou ministrar aqui esta noite é um decreto de Deus para a sua vida, é um decreto de Deus para essa igreja, é um decreto de Deus para esta cidade, é um decreto de Deus para esse país. E eu creio assim, porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que a Bíblia diz que uma palavra ela tem o poder de mudar o curso da história. Uma palavra, ela tem o poder de mudar o curso da história. É por isso que aquele homem disse, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá em casa. Diga só uma palavra. Uma palavra. Glorificado seja o nome